Obrigada a você que ficou conosco até agora. A gente continua com a Sala de Emprego, só que na internet. A gente continua, né? Conversando com a Fernanda Schreider Gonçalves, que é coordenadora de carreiras e que vai tentar responder todas as suas dúvidas, as suas perguntas. Você pode mandar para a gente. Vamos começar já com a dúvida de alguém que já mandou para a gente? Vamos lá? A Anne Matheus. O Fernando, ela está perguntando como lidar quando um colaborador é mau caráter, tem o poder de manipular e mentir. Isso está afetando o meu emocional. Nossa. Bom, Anne, isso é bem complicado. Isso aí a gente está falando de valor. E valor é uma coisa que a gente não muda das pessoas, né? Valor é... O mau caráter é muito forte, né? É. Um termo muito forte. Essa questão de os valores, né? Os valores, eles vão, né, poder te manipular e mentir. Se você precisa trabalhar com essa pessoa o tempo todo, você vai ter que saber administrar isso junto com você mesmo, porque mudar o comportamento dela você não vai conseguir mudar. Né? Ninguém é capaz de mudar o comportamento de ninguém a não ser o próprio indivíduo. Então você, Anne, não consegue mudar o comportamento dela. Então o que você vai ter que fazer é respeitar, ou às vezes se você não estiver conseguindo trabalhar no mesmo ambiente, às vezes é pedir para mudar de departamento, conversar com seu líder, falar que está ficando difícil aquela convivência e você controlar o seu emocional. Você ter o seu controle emocional para poder administrar essa pessoa também. E ver até que ponto é o mau caratismo, né? Se for tão grande assim, é bom nem ficar no mesmo ambiente, né? Exatamente. Eu falo muitas vezes com quem eu faço orientação de carreira, será que essa empresa eu deveria continuar trabalhando nessa empresa? Às vezes pode ser da cultura daquela empresa, o mau caráter, a falta de respeito. Então, se é um valor para você o respeito e naquela empresa as pessoas não respeitam umas às outras, às vezes aquele lugar não é para você. Vamos para mais uma pergunta. Célia Fossalusa. É muito feio quando o patrão dá uma dura no funcionário e a pessoa chora na frente dele. Já vi muito isso. É feio chorar na frente do chefe? Não é nem o patrão, né? Mas o superior. É feio. Emoção a gente vai sentir em qualquer situação. É feio o chefe chamar atenção na frente dos outros. Mas quando chega num lugar reservado e a pessoa chora na frente? Mostra um desequilíbrio. Descontrole, né? Um descontrole, né? Demonstra que a pessoa às vezes não tem o autoconhecimento, ela não está segura, demonstra uma certa imaturidade em relação aos desafios que ela está entregando, que ela vai entregar no ambiente de trabalho. Chorar no ambiente de trabalho nunca, Fernanda? Não. Não, né? Não. Assim, emoção a gente tem que sentir porque nós somos seres humanos. Então, a gente falar pra gente não ter emoção, que eu vou ficar 100% calmo, isso não tem jeito. Nós vamos sentir as emoções, mas a gente tem que saber administrar essas emoções para dosar de acordo com a situação. Então, a partir do momento que a gente chora... Agora, se você está chorando de alegria por algum motivo... Você chorar foi de alegria promovida. pode. Agora, chorar porque levou uma bronca... já nem chorar de alegria, né? Eu estou falando assim, depende muito da situação. Às vezes alguém fez uma homenagem para você, você tem 20 anos de casa e a pessoa fez uma homenagem para você ficou sensibilizado com aquilo. É um tipo de choro diferente de quando alguém chama atenção e você não está tendo maturidade para receber aquele feedback. Então, eu acho que depende muito da situação com que aquele choro é provocado. Muito bem. Giovanni Jesus, existe alguma terapia para as pessoas que são introspectivas com as pessoas que são de cargos maiores? Você já disse aqui, né, ao vivo ali na Sala de Emprego do Jornal Hoje, que não há problema algum na pessoa ser tímida ou introspectiva, desde que ela esteja na atividade, na profissão correta. Sim. E que permita esse tipo de comportamento, né? O que ela tem que perceber, Giovanni, né, se a timidez está atrapalhando ou não o desempenho. Se ela estiver atrapalhando o desempenho, aí sim é mais complicado. Se incomoda ela também, né? Exatamente. Então, terapia existe, né? Profissionais para estarem ajudando a desenvolver, a timidez sempre vai ter, né? Porque a timidez, ele é um processo de inibição quando você está no convívio social. Então,
profissionais que vão ajudar você. Em que situação eu vou ficar mais tímido? É na exposição? É na hora que eu vou falar em público? É na hora que eu sou chamado, né, dar uma palestra? Então, na hora que eu vou apresentar meus resultados, você tem que verificar qual que é a origem dessa timidez para que você possa trabalhar essas questões. Então, às vezes, se conhecendo um pouquinho melhor, para que você possa trabalhar isso ou com um profissional ou não, vai fazer com que a exposição perante um chefe possa ser melhor, mais adequada. Cesarina Franco, como falar com o chefe quando está se passando por um problema pessoal? Uma ótima pergunta, né? Eu vou até complementar um pouco. Você conta para o chefe que tem um problema pessoal? Depende da liberdade que esse chefe vai te dar para você, a transparência que você tem, a liberdade que você tem para esse chefe. Depende, chefe e líder. Né? Então, se for aquele chefe mais autoritário, que não te dá liberdade para isso, mas você precisa do apoio dele, às vezes para sair mais cedo do trabalho, né? Às vezes você está passando por um problema pessoal, seja com o filho ou com o marido, vai precisar acompanhar no médico ou alguma coisa nesse sentido, você vai ter que abrir o jogo, não vai ter jeito. Né? Então, na minha opinião, sempre a transparência. Porque a partir do momento que você joga transparente com o chefe, você com o líder, você vai ganhando credibilidade. Né? E aí você tenta compensar, olha, hoje eu tive que sair mais cedo, mas amanhã eu fico até mais tarde, né? E o importante é você entregar o resultado. Agora, se ele não te dá liberdade para isso, aí cabe você também ver se aquele ali é o lugar ideal para você. A Márcia Duarte, quando um funcionário é tratado de forma humilhante e ele se descontrola, a culpa é somente dele? Se eu falar que sim, né? Porque ele está permitindo ser tratado de forma humilhante? Não, desculpa, forma humilhante não. O outro também, ele tem a culpa a partir do momento que humilha alguém. Mas ele que permitiu que as emoções dele ele descontrolasse, vamos dizer assim. Porque quem controla a sua emoção somos nós mesmos. Mas se ele é pego de surpresa numa situação de humilhação? Não, claro que a partir do momento que quando alguém humilha alguém, ele está desrespeitando alguém. E ninguém quer ser desrespeitado. Né? Então, assim, na minha percepção, a humilhação vem do desrespeito. E o desrespeito, ninguém quer ser tratado da forma que não gostaria de... Ninguém deve tratar as pessoas da forma como gostaria de ser tratado. Então, claro que tem culpa do outro também, mas ele que está se permitindo, às vezes, também sentir aquela emoção. Então, às vezes, ele vai ter que controlar muito bem aquela emoção. Por que aquela pessoa está me humilhando? Tá vendo? Ela que está no descontrole dela, ela me humilhou, tem sentido aquela humilhação, não tem sentido aquela humilhação, tem fundamento, não tem fundamento? Né? Então, ela também tem que fazer uma análise externa para ver como que tá. Se controlar ao máximo. Exatamente. A gente vive de emoção, nós somos seres humanos, então não tem jeito. Mas ela que vai ter que controlar ao máximo, porque o outro a gente não consegue controlar. E parar para pensar, né? Será que essa pessoa que está me humilhando merece o meu choro, né? Exatamente. Então, às vezes, um colega faz para provocar mesmo. E quer tirar aquela reação sua, né? Mas não merece, né? Quer tirar o outro do sério, né? Então, faz para provocar. Então, será que vale a pena eu realmente me descontrolar porque o outro está me provocando? Então, lógico que o outro tem culpa, mas se você tiver um autoconhecimento e se você também souber controlar as suas emoções, a chance de você descontrolar é muito... Exatamente. Luiz Oliveira, é verdade que quem conversa mais com o chefe tem mais chance de ganhar um aumento de salário? Quer dizer, aí assim, quem é mais chegado ao chefe, quem tem mais intimidade com o chefe, tem mais chance de ganhar um aumento? Bom, depende muito da cultura da empresa, mas eu vejo, às vezes, aquela pessoa que conversa mais com o chefe, às vezes o chefe, ele consegue perceber mais as competências daquele profissional e aí ele consegue visualizar mais os resultados. Agora, quando é uma empresa onde todo mundo consegue visualizar os resultados, que tem uma avaliação de desempenho estruturada, os resultados são medidos, aí isso não fica tão claro, porque todo mundo vai ser avaliado por uma meritocracia ou por uma avaliação de desempenho pelos resultados que são entregues. Agora, se for realmente por uma indicação,
Depende muito da cultura. Fazer propaganda de si mesmo, então. O marketing pessoal ele é importante, mas o marketing pessoal não focado na propaganda enganosa. O marketing pessoal focado na entrega dos resultados, das competências que você tem, que tipo de resultado que você entregou. Né? Então, a gente fala que sou eu o produto. Então, quando eu estou orientando os meus alunos para se apresentar no mercado e entregar o currículo, eu falo que tipo de competência que você tem que o mercado vai te absorver para este mercado. Então, todos nós temos as competências que o mercado absorve. Né? Então, cabe a nós direcionarmos, termos um foco e dentro desse foco, a gente trabalhar para ter uma melhor empregabilidade. Então, o marketing pessoal é importante a partir do momento que a gente conhece aquilo que a gente quer. Francisco Marcelo, para quem não tem perfil de comandar uma equipe, como trabalhar e obter os resultados? Para quem não tem perfil, nem deveria estar comandando uma equipe. Não deveria estar comandando, o Francisco. Vai ter que desenvolver, Francisco, competências para comandar a equipe. Né? Porque se você não tem perfil e hoje você comanda a equipe, você precisa desenvolver as habilidades, né, de relacionamento, de saber ouvir. Porque se você não souber se relacionar, não tiver foco, você nunca vai entregar os resultados. Você precisa da equipe para entregar os resultados. Então, você vai ter que desenvolver as habilidades de gestor. De gestora. Agora, se é o seu gestor que não está sabendo comandar e ele quer resultado, aí, amigo, não diga para ele que ele não sabe comandar, né? A gente fala para o chefe que ele não sabe ser chefe? Nunca, né? Não. Jamais. Você não deve fazer isso. Né? Às vezes, se você tiver uma oportunidade, quando a empresa tem uma avaliação de 360 graus, você você não se identifique que é uma avaliação anônima, aí você diz que ele não sabe ser chefe. Que ele tem algumas competências a serem desenvolvidas na liderança dele. Sutilmente. Vamos lá. A Jaqueline Bissoliti. Como saber ser um bom colega e ser bem visto pelos seus chefes? Bom, Jaqueline, a primeira coisa, você tem que entregar os seus resultados. Né? Todo profissional tem que entregar os seus resultados. Mas eu acho que a gente também não pode descuidar de que a gente trabalha para a empresa. Então, se você vê um colega seu, às vezes, que está sobrecarregado e você tem disponibilidade para ajudá-lo, por que não ajudá-lo? É importante a gente ajudar as outras pessoas da equipe, desde que não comprometa o seu. Porque o seu também você tem que entregar. Então, é saber mesmo administrar o seu trabalho e ajudar os seus colegas. Então, sempre oferecer ajuda, manter uma empatia, colocar-se no lugar do outro. Né? Às vezes aquela pessoa não está bem para entregar aquele resultado naquele dia, ela precisa entregar. Então, é colaboração. É trabalho em equipe mesmo, porque a partir do momento que você trabalha em equipe, seja com seu colega, seja com seu chefe, você está entregando o resultado da empresa. E você entregando o resultado da empresa, você está contribuindo para o seu marketing pessoal e seu marketing pessoal vai agregar de forma satisfatória para todo mundo. E fazer o seu direitinho, porque se você não faz o seu, alguém vai ter que fazer, né? Exatamente. A Virgínia Ribeiro, sou extrovertida e gosto de falar com todos os colegas de trabalho. Isso pode ser um ponto negativo? Depende do que você está falando, Virgínia. Só se você ficar falando o tempo todo e deixar de trabalhar, né, Virgínia? Exatamente. Depende do que você está falando, depende se você está produzindo e falando ao mesmo tempo. Se você está leve trás, também não pode, Virgínia, isso é fofoca. Exatamente. Agora, se você trabalha com comunicação dentro da empresa, então depende muito do que você está falando, do como que você trabalha, do conteúdo. Eu acho que é do conteúdo e do que você está entregando de resultado. Se você está falando, mas está entregando, não teria problema nenhum. Se ela é amigona de todo mundo, não tem problema, né? Nenhum. Agora, se ela é amigona de todo mundo e está deixando de ter um desempenho bacana... De fazer o trabalho dela para ficar de conversa, tete a tete, né? Aí isso pode prejudicá-la numa avaliação de desempenho e aí não adianta ser amigona de todo mundo porque a empresa precisa que as pessoas entreguem os resultados. Lázaro Ramos, fico muito nervoso na hora da entrevista. Como eu devo fazer para me acalmar? Bom, Lázaro, isso é um trabalho de autoconhecimento, né? O que as empresas, elas querem, na realidade, quando faz um processo seletivo, é conhecer você, conhecer o candidato, para saber se você tem as habilidades, as competências alinhadas com o perfil da oportunidade. Então, você precisa se conhecer para você se apresentar para a empresa o seu perfil. Então, se você não se conhece,
que você vai dizer ali na hora? Se você não sabe o seu histórico, você tem que vasculhar mesmo. Seus pontos fortes, seus pontos fracos, onde que você está na sua carreira, onde você quer chegar, que tipo de resultado você pode entregar para aquela organização, por que você quer fazer parte daquela organização, o que você sabe daquela empresa, porque às vezes o candidato vai para um processo seletivo e não sabe quem que é aquela empresa, o que ela faz, qual que é o produto, e aí alguém faz uma pergunta sobre a empresa e ele fica desconcertado. Então, a partir do momento que ele conhece, ele vai tendo segurança, ele vai ganhando, vai conquistando o entrevistador e a conversa fica mais como um bate-papo e não como um processo só de avaliação. Uma inquisição, né? Exatamente. Ô, Thiago Lima, como lidar com um chefe que acha normal ser ignorante com seus funcionários na frente dos clientes? Thiago, essa é uma pergunta. Como lidar com um chefe ignorante? Lidar, você vai ter que ser objetivo. Quer dizer, é um chefe que dá bronca, né? Dá para entender isso, né, Thiago? Que é um chefe que dá bronca nos funcionários na frente dos clientes, né? Mudar seu chefe, você não vai mudar. Então, é uma situação que você vai ter que ou aprender a conviver com essa ignorância dele, que eu acho difícil, ninguém quer trabalhar com pessoas ignorantes. Ou então, você vai ter que tentar abordá-lo de forma cautelosa, falar, olha, não tá legal isso, né? Às vezes até orientar para ele, vai fazer um curso de liderança. Ou até um dos clientes se irritar e dizer para ele, né? Olha, não acho legal o jeito que você faz com seus funcionários, né? Porque ele, infelizmente, o Thiago não vai conseguir mudar o chefe dele. Não. Ninguém consegue mudar ninguém, a não ser a própria pessoa. Se a pessoa não quiser mudar... É ainda capaz dele achar que o cliente está errado, né? Exatamente. Complicado isso, muito, né? Muito. A Thalita, como passar total confiança de forma clara em relação ao profissionalismo? Autoconhecimento. Porque a partir do momento que você se conhecer, você vai ter muito mais clareza de onde você está e de onde você quer chegar. E aí as pessoas vão conseguir visualizar suas reais possibilidades de carreira, reais possibilidades do que eu posso entregar para aquela organização. Então, passar confiança é se conhecer para que o outro te conheça também. Se você não se conhece, como que o outro vai conseguir te conhecer? Então, a confiança, o profissional só consegue... O que eu entrego de melhor? Quais são os meus talentos? Porque hoje tem muita gente que vira e fala assim, mas eu recebo pouco, preciso melhorar o meu salário. Tá bom, mas qual que é a sua raridade neste mercado para você receber mais? O que você chama de autoconhecimento? É o que me irrita, o que me satisfaz? Quais são meus pontos fortes? Ou seja, o que eu me destaco no mercado? As minhas fraquezas, aquilo que eu preciso desenvolver. Por exemplo, eu não tenho que... Por exemplo, se eu sou bom em matemática e não sou bom em português, eu não preciso parar de estudar matemática para só estudar português. Eu preciso desenvolver cada vez mais a matemática, porque isso pode fazer diferença na minha carreira, mas eu também tenho que estudar o português. Então, meus pontos fortes é aquilo que eu me destaco, aquilo que o mercado reconhece enquanto talento. E os meus pontos fracos são aquilo que eu tenho que desenvolver. Às vezes eu não sou bom de relacionamento. Então, eu tenho que desenvolver relacionamento. Então, eu tenho que identificar quais são meus pontos fortes, quais são meus pontos fracos, saber aonde que eu estou e aonde que eu quero chegar. Porque o que é carreira? A palavra carreira, ela vem do latim, que é via carraria, estrada para carros. Então, o que uma estrada faz? Ela leva a pessoa de um ponto a outro ponto, da origem ao destino. Então, se você sabe onde que você está e aonde você quer chegar, você consegue desenvolver essas competências para chegar. Agora, se você não sabe, é igual quando você está viajando de férias. Você sabe o seu destino. Se você for para a praia, é um tipo de mala. Se você for para esquiar, é outro tipo de mala. Completamente diferente. Então, é a mesma coisa da carreira. Se você for para um direcionamento, você vai ter que desenvolver um tipo de competência. Se você for ter outro direcionamento da carreira, você vai ter que ter outro tipo de competência. André Faria, como se comportar quando o seu chefe se sente ameaçado por você? André, eu acredito que você esteja falando aqui quando você é competente e o chefe, às vezes, percebe que você pode tomar o lugar dele. Provavelmente acho que é isso, né?
A questão então o chefe ali, ele não deveria, assim, porque hoje tem muito isso, as pessoas elas centralizam com medo dos outros tomarem um lugar. Então você vai ter que trabalhar o seu marketing pessoal na empresa para que você possa buscar outras oportunidades ali, que não seja só no departamento porque que você esse está. chefe vai ficar competindo com ele, né? Exatamente. E vai tentar apagá-lo para que não tome o lugar dele. Né? Isso. Então, assim, além de você buscar não deixar de trabalhar em conjunto com ele, o ideal é que você também trabalhe em prol da empresa como um todo, para que você possa ter oportunidades em outros departamentos, já que aquele superior não está te dando oportunidade. O diretor de TV aqui, o Lute, está perguntando assim para mim, poxa, mas todo mundo só fala mal do chefe, quer dizer, é fácil, assim, culpar o chefe? O grande problema das pessoas é esse, assim, a culpa de eu não ganhar bem, a culpa de eu não chegar onde eu quero na empresa, o culpado é ele, quer dizer, fácil culpar o chefe e não se... É muito mais não fácil chegar a ver que também a culpa um pouco é da gente? É muito mais fácil a gente culpar o outro e deixar de assumir a responsabilidade que a gente tem com a nossa vida e com a nossa carreira. Eu sempre falo isso, Verusca, que a questão da carreira, eu não tenho que jogar a responsabilidade para o outro, a carreira é minha. Né? Antes era bonito a gente ficar 20, 25 anos numa mesma empresa. Hoje a gente não fica muito tempo, às vezes, numa empresa. Né? Essa geração está chegando cada vez com mais vontade. Acho que crescer de carreira é mudar de cargo. Então, eu não tenho que culpar o chefe. Por isso que o controle emocional é tão importante. Porque a partir do momento que eu me controlo, eu vou saber aonde que eu estou, aonde que eu quero chegar, o que eu preciso fazer para chegar. E aí eu não vou culpar ninguém. Se eu não tive sucesso, cabe eu fazer uma análise. Por que eu não tive esse sucesso? Mas nós, seres humanos, a gente tem uma tendência natural de culpar o outro pelo nosso insucesso, a gente ouviu muita historinha infantil, muito conto de fadas, é isso? Pode ser, culturalmente, né? Então, assim, mas geralmente as pessoas culpam o chefe porque o chefe ele está em evidência. E é ele realmente que vai orquestrar a equipe. Então, de certa forma, se o chefe também não está dando espaço, isso significa que tem alguma coisa errada. Porque o bom chefe, o bom líder é aquele que permite as pessoas se desenvolverem. Mas assim, tudo bem, vamos supor que o chefe seja um megero, né? Vou usar aqui uma palavra completamente errada que nem existe no português. Mas a gente tem que estar preparado para dar a volta por cima. Exatamente. Por isso que, a partir do momento que o profissional ele sabe o que ele quer para a carreira dele, ele não vai culpar ninguém. Ele vai criar outras alternativas. Oportunidades. Né? Isso. Ele não vai ficar chorando. Né? Então, se hoje eu não tive resultado, amanhã eu posso ter de outra forma. Eu não vou ficar me lamentando as minhas fraquezas, porque geralmente é isso, as pessoas ficam se lamentando, porque é mais fácil se lamentar, é mais fácil. Eu torcendo para o chefe cair, cometer um erro, ser trocado. Então, assim, o chefe está em evidência, então é mais fácil. Agora, não pode só culpar o chefe. Lógico que o chefe também, a partir do momento que ele não permite o desenvolvimento da equipe dele, ele está prejudicando, com certeza. Mas eu não posso só culpar o chefe. Eu tenho porque a carreira é minha. Então, se eu estou permitindo que alguém não permita o meu desenvolvimento, o meu crescimento de carreira, a culpa também é do profissional que não está fazendo a parte dele. Mais uma pergunta. A Maria, sou um pouco tímida, mas quando começo a conversar, eu me solto. Isso é um problema com relação ao trabalho? Maria... Em relação ao trabalho, depende. Se você tiver que trabalhar toda hora com relacionamento interpessoal, pode ser um problema. Se você trabalha com vendas, se você é tímida e você precisa começar a conversar para depois vender, né? Então, depende do que você está fazendo. Então, você não pode querer, às vezes, escolher uma profissão que você sabe que a timidez pode te prejudicar. Agora, se você trabalha com tecnologia, igual eu disse no Jornal ao Vivo, a pessoa, às vezes, ela não precisa ter um contato imediato. Ela está sempre trabalhando ali no computador, então vai depender muito de atividade que você vai exercer. Então, a parte de recursos humanos, por exemplo, a pessoa vai fazer uma entrevista. Ela já tem que gerar uma empatia com o candidato logo ali de cara. Então, ela não pode ser tímida, ela tem que receber, ela tem que gerar ela tem que fazer com que o candidato se sinta à vontade. Então, se ela for tímida para abordar o candidato, vai ficar duas... Às vezes, se o candidato for tímido, serão duas pessoas tímidas e a coisa não vai funcionar. Fala você, não, você. Não funciona. Então, depende daquilo que ela está querendo trabalhar.
ou trabalha. Fernanda, se alguém quiser te mandar alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar para o seu e-mail? Pode mandar para o meu e-mail, é fernanda.gonçalves. Tá. Né? O Gonçalves é só com o C, né? Isso, tá. com S ao final, @ibmec.mg.br. Pode repetir? Fernanda.gonçalves, ibmec.mg.br. Muito obrigada pela sua presença, seja sempre bem-vinda. A Sala de Emprego te recebe muito bem. Obrigada. Obrigada a você que ficou aí também com a gente até agora. Na próxima segunda tem Sala de Emprego ao vivo no Jornal Hoje e também aqui na internet. Tchau!